Bom dia! Graça e paz, minha querida família Shalom. Você não acordou direito. Graça e paz, minha querida família Shalom. Que alegria estar aqui nessa manhã. No mês de dezembro, passei por aqui. Janeiro, passei por aqui, sentei ali recebendo a palavra do Senhor, já via os rostinhos de alguns, e eu disse assim: Senhor, que saudade de estar com a minha família em Curitiba, que saudade de estar neste lugar, e que privilégio o Senhor está me dando de reencontrá-los, mais avivados do que nunca. Você está avivado, meu irmão? Você está com expectativa do que Deus vai fazer? Deus já fez algo extraordinário na sua vida. Ele te sustentou 7 dias de jejum, né? Você submeteu o Deus chamado estômago à vontade do Senhor, e isso já é sobrenatural. Então olha para o teu irmão e diz assim: meu irmão, Deus vai fazer algo tão grande hoje, não vai ficar para amanhã, na sua vida, que hoje está marcando um novo tempo. Na sua vida, na sua família, no seu ministério. Você creu no que o teu irmão falou para você? Amém? Amém. Trago aqui o abraço do pastor mais lindo deste universo, mais abençoado, mais charmoso e mais cheiroso, pastor Josué Araújo, meu amado pastor e esposo. Também trago um abraço da Igreja Ceifa de Foz do Iguaçu, e que com certeza você não tem, talvez você que começou a caminhar na Shalom agora, você não tem noção ainda do que a Igreja Batista Shalom significa para a Igreja Ceifa de Foz do Iguaçu. Nós não somos batistas, né? Nem tudo é perfeito, né, pastora Odilon? Nem tudo é perfeito nessa terra. Nós não somos batistas, mas nós nos sentimos filhos de vocês. Filhos de vocês. Então, estar aqui servindo a essa casa é servir aos meus amados pastores, pastora Sinorá e pastora Odilon, que têm sido verdadeiramente amigos, têm sido pais, têm sido mentores, discipuladores. E eu quero trazer uma notícia assim, iniciando essa palavra, eu quero trazer uma notícia para vocês. 25 de janeiro, e aqueles que são mais antigos nessa casa vão compreender, 25 de janeiro acabou a guerra da Igreja Ceifa em Foz do Iguaçu. 25 de janeiro, todas as ações judiciais que foram levantadas contra a Igreja do Senhor foram julgadas improcedentes. 25 de janeiro, Deus estabeleceu um novo tempo a partir de agora. Um novo tempo a partir de agora. E vocês fazem parte disso. A intercessão de vocês, o apoio que vocês nos deram durante todo este tempo, as palavras de ânimo, as palavras de consolo e até o choro, que muitas vezes naquela salinha, naquela sala VIP, choraram muito comigo no tempo da guerra. Hoje eu tenho o privilégio de estar aqui celebrando com a primeira igreja do Brasil, depois que encerrou a guerra. Teria que ser na Shalom, pastor. Tinha que ser aqui. Tinha que ser aqui, porque verdadeiramente nós vivemos durante os últimos 6 anos uma guerra que o inferno decretou fechamento do nosso ministério, fechamento da nossa igreja, mas as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Muito obrigada, Shalom, muito obrigada, pastores Sinorá, pastor Odilon e toda essa equipe que tão amorosamente nos suportaram em oração e consolando nosso coração e também dando direção. Muitas vezes recebemos direção dessa casa. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada. Eu quero compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração, que compartilhamos com os nossos discípulos agora no nosso grupo de discipulado deste mês. E eu creio que Deus vai falar com você. E reconheço diante de vocês que eu sou talvez
a menos indicada para estar compartilhando a palavra do Senhor, no nível que o Espírito Santo vai falar com você nessa manhã. Por que a menos indicada? Porque eu estou vivendo desafiada diariamente pelo Senhor, para ser responsável pelo depósito que Deus coloca na minha vida. E eu quero aqui reconhecer diante de vocês que muitas vezes, ao compartilhar a palavra, eu me sinto realmente indigna mediante a grandiosidade da palavra de Deus. Mas eu tenho entendido que a mensagem sempre será maior que o mensageiro. Sempre será maior que o mensageiro. Então, que quando o Espírito Santo falar com você nesta manhã, entenda, o mensageiro foi enviado, mas toda a gratidão, honra, glória, louvor, você deve tributar ao remetente da mensagem. Tá? Deus é o remetente, você é o destinatário e eu sou simplesmente a mensageira nesta manhã. Então que o Espírito Santo fale comigo e com você mais uma vez. O que faremos neste novo tempo? O que faremos neste novo tempo? Onde o sobrenatural de Deus precisa se tornar o natural na vida do cristão. Nós encontramos em 1 Pedro uma palavra direcionada que diz assim: mas assim, como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Eu e você sabemos que nós estamos conectados com o alto e nós precisamos ter os nossos olhos voltados para a eternidade. Mas o que faremos enquanto não partirmos para a eternidade? O que faremos neste tempo em que o mundo está olhando para a igreja e está dizendo: será que eles vão suportar? Aonde as pessoas estão procurando por você, querendo saber se você realmente continua com os teus olhos na eternidade ou se você está sendo levado pelas circunstâncias. Você foi projetado para frente, meu irmão. Olha para quem está do seu lado e diz: os seus olhos estão atrás da sua cabeça? Não. Aonde estão os seus olhos? Os seus olhos estão na frente. Então você foi projetado para frente. Por que nós insistimos em olhar para trás, olhar para o nosso passado, quando Deus quer que nós olhemos para frente? Quando Deus quer que nós olhemos para este novo tempo que já chegou. Este novo tempo não está chegando. Esse novo tempo já chegou. Esse novo tempo já está declarado sobre a sua vida. 31 de janeiro, dentro desta casa, já foi declarado novo tempo. Então ele já chegou. Mas acessará esse novo tempo aqueles que estiverem conectados com a eternidade. Viver no passado, sendo ele bom ou ruim, viver aquilo que Shalom viveu há 10 anos, que foi maravilhoso. Viver o que Shalom viveu há 5 anos, que foi extraordinário, que inspirou as nações da terra, não inspirou só o Brasil, foi maravilhoso. Mas para você viver este novo tempo, você não pode ficar preso naquilo que Deus fez. Você precisa estar com os seus olhos naquilo que Deus fará a partir de agora. Foi maravilhoso o que você viveu, foi extraordinário. O céu encontrou a terra, encontrou você. Houve uma conexão de céu e terra. Sabe qual é a conexão de céu e terra? O Espírito veio do céu e você veio do pó. Então houve uma conexão do céu e terra. Deus levantou você naquele tempo, mas é para viver um tempo novo. Não vamos ficar olhando para o nosso passado, sendo ele bom ou ruim. Talvez você olhe para o seu passado e você teve muitas experiências ruins. Não olhe para o seu passado. Nosso discipulador, vocês conhecem um baixinho, sabe, que é chamado de obreirinho, né, por alguns lugares aí. Ele é chamado de obreirinho. Ele diz assim: o seu passado é de... O que o pastor Odilon fala mesmo? O seu passado é de... pedra. O seu futuro é de barro. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode moldar o seu futuro.
Olha para quem está do seu lado e diz assim: para de ficar olhando para o seu passado. Para de ficar chorando o seu passado. Fecha as janelas do seu passado. Fecha as janelas do seu passado. Provavelmente até o mês de junho, vocês terão a oportunidade de adquirir um livro que eu escrevi durante a pandemia. A Menina da Janela. É necessário fechar as janelas do seu passado. Sendo eles bons ou ruins, com experiências boas ou ruins, você cresceu, você amadureceu com as suas experiências do passado. Você amadureceu com as suas experiências do passado. Mas agora Deus olha para você e diz: você está pronto para aquilo que eu tenho agora. Você está pronto. Eu fortaleci você para este tempo. Por outro lado, nós vivemos somente para o presente, como se não houvesse amanhã, vai nos tornar uma pessoa muito frágil, levada pelas circunstâncias. Nós estamos vivendo um tempo em que a igreja, em muitos lugares, pessoas em muitos lugares, elas pararam na estação do presente pandemia. Presente pandemia, estamos em pandemia, então parei. Eu parei aqui. O passado, eu já não vivo mais do passado, mas eu agora estou esperando para ver o que Deus vai fazer. Estava falando com o pastor Osni e recebi a liberdade da parte da equipe e também a liberdade da parte do Espírito Santo de trazer 2 mensagens. Então a mensagem de agora é diferente da mensagem da noite. E à noite eu quero falar sobre não espere para amanhã. Não espere para amanhã. Sabe, nós não podemos ficar sentados, queridos, enquanto o mundo está girando. O mundo está girando. E nós ainda estamos acuados como igreja. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos esperar para ver o que o governo vai estabelecer. Vamos esperar para ver se a pandemia vai acabar. Meu irmão, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. A noite vem e ela já chegou. Em alguns lugares ela já chegou. Aqui ainda não, né, pastor Odilon? Aqui no Brasil ainda não. Mas a noite já chegou. E nós precisamos descruzar os braços. Quem está de braço cruzado aí profeticamente, descruza os braços, levanta as mãos assim, faça um ato profético nessa manhã. Mostra para o inferno, mostra para o céu, de que você não vai ficar de braços cruzados diante de tudo aquilo que Deus já falou para você durante esta semana de jejum. Porque se você fez jejum, eu sei que você já capturou as imagens do seu futuro. Sabe, nós precisamos ter uma visão clara do nosso futuro. Nós precisamos ter uma visão clara do nosso futuro. E nós não podemos ficar esperando que Deus levante um profeta para dizer o que vai acontecer conosco amanhã. Deus já providenciou um mirante para você receber a visão do seu futuro, a visão clara. E sabe qual é o mirante? O Santo dos Santos. Sabe, quando você pisa no Santo dos Santos, você está no mirante para capturar as imagens e a visão do seu futuro. Mas não basta estar no Santo dos Santos. Você precisa encaixar os seus olhos no telescópio da palavra de Deus. Fala comigo, encaixar no telescópio da palavra. Quando você está com o telescópio, você precisa ajustar o foco. E você vai ajustar o foco no seu momento de oração. E quando você está com o telescópio, com o foco ajustado, o Espírito Santo te leva para o jejum. E o jejum é para você capturar as imagens do seu futuro. Agora, não vista pela perspectiva da circunstância e nem tampouco pela perspectiva do teu sonho ou daquilo que você pensa que quer fazer ou daquilo que você pensa o lugar que você quer chegar. Mas agora, com este telescópio da palavra de Deus, com o foco ajustado na oração e com o espírito quebrantado através do jejum, você vai capturar as imagens do seu futuro sob a perspectiva do céu, não sob a perspectiva da terra. Eu estou na Shalom mesmo. Eu estou na Shalom. Então você vai dar um aleluia aí.
de Batista Avivado. Sabe, querido, quando você capturar essa visão, você vai encontrar a causa que te capacitará a viver e a morrer por ela. E você não vai estar sendo levado como folhas que são levadas pelo vento. São 3 coisas básicas: palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Palavra, oração e jejum. Coisas básicas: palavra, oração e jejum. 2019, Deus me levou a fazer um jejum. Pela primeira vez eu tive a oportunidade de fazer um jejum de 40 dias. E eu não tinha noção das imagens que eu precisava capturar naquele tempo de jejum de 40 dias. Eu não tinha noção o que eu precisaria trazer para o meu espírito, para aquilo que nós enfrentaríamos em 2020 e 2021. Sabe por que não sucumbimos em 2020 e 2021 como igreja, pastor? Sabe por que Shalom não sucumbiu? Sabe por que nós não sucumbimos? Porque no tempo de convocação do Espírito Santo, nós capturamos a visão do futuro em jejuns, em tempos de jejuns. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Tem pessoas que acham que quando a igreja, quando o pastor convoca para um tempo de jejum, é porque o pastor quer que o povo emagreça. Não, o pastor está olhando que a gente está meio gordo, né? Não é o caso dele, né, meu irmão? Não é o caso dele, não. Mas eu quero que todos, né, tenham as mesmas medidas que eu. Então eu vou convocar esse povo, porque tem que parar de comer. Não é para isso, não, meu irmão. É para você capturar a visão do seu futuro. É para que o Espírito Santo construa dentro de você, edifique a sua vida com um material tão sólido, tão sólido, tão sólido, que quando vir circunstâncias como nós estamos vivendo, você não sucumba diante das circunstâncias. Porque é no tempo de pressão, é no tempo de crise que nós mostramos do que nós somos formados. Do que nós somos formados. Mas eu quero, dentro dessa perspectiva, de capturarmos a visão do nosso futuro, a pergunta que eu fiz no início é: o que nós faremos com este novo tempo? O que nós faremos com este novo tempo? E para isso eu quero te convidar a abrir Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 1 e versículo 2. Não sei se a minha versão aqui será a mesma da que vocês estarão acompanhando. Mas diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Aqui o escritor aos Hebreus está nos chamando, está nos convocando para uma corrida. Algumas pessoas, por causa da sua natureza perfeccionista, não desejam nem entrar na corrida. Não deseja nem iniciar a corrida, porque ela pensa: eu não vou conseguir vencer essa corrida. E se eu não chegar em primeiro lugar, então não vale a pena nem me esforçar. Você é assim? Você é aquele que quando Deus coloca diante de você um desafio, você olha e diz assim: não vou conseguir. Eu não sou tão bom nisso, então eu não vou conseguir. Então eu nem vou começar. A nossa estrutura de orgulho nos leva a pensar de que se nós não pudermos sair por cima, então a gente nem vai competir. E não são raras as pessoas que por conta disso têm as piores atitudes possíveis. Mas sabe, querido, nós não fomos chamados para uma corrida de velocidade. Nós fomos chamados para uma corrida de resistência. Você não foi chamado para chegar em primeiro lugar. Você foi chamado para concluir a carreira.
Você não está competindo com ninguém. Ei, olha para mim, você não está competindo com ninguém nesta corrida de fé. Você não está competindo com ninguém nessa corrida ministerial. Você não é um competidor com pessoas. Você já é vencedor. Basta chegar no final da carreira. Basta chegar no final da carreira. Que quando você chegar no final da carreira, você será coroado. Você não vai receber somente uma medalha. Você vai receber uma coroa. Você vai receber uma coroa. Então deixe o perfeccionismo de lado e fala: Senhor, eu não estou competindo com ninguém. Eu sei, Senhor, que eu não sou capaz. Sabe uma das coisas que Deus mostrou para mim, agora no tempo de pandemia, que eu não sou capaz? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz de pastorear uma igreja. Eu não sou capaz de cuidar de ovelhas. Eu não sou capaz de sustentar a minha casa ministerial junto com meu marido. Eu não sou capaz de exercer um sacerdócio. Eu não sou capaz, mas eu descobri algo que a palavra de Deus já fala há tanto tempo. E quando isso cai no nosso entendimento, verdadeiramente faz uma grande diferença. O Espírito do Senhor se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. Você não é capaz, mas Ele faz através de você. Ele é através de você. Então, quando eu entro nessa corrida, quando eu recebo este convite, eu vou olhar para o lado? Não, eu não vou olhar para o lado. Eu vou estar fito, eu vou estar fixo naquele que é o meu alvo, é naquele que está com a coroa. E Ele está segurando a coroa e tem o teu nome na coroa. Ei, tem o teu nome na coroa. Olha para o teu irmão e diz: consegue ver, consegue capturar no teu espírito? E essa coroa não vai cair da sua cabeça. Ninguém vai derrubar ela da sua cabeça. Talvez já te derrubaram em muitas situações da sua vida. Talvez já arrancaram de você muitas coisas. Talvez já se perdeu muitas coisas na sua vida. Sabe o que aconteceu ontem? Extraviaram a minha mala. Sabe que eu estou aqui? Eu estou com roupa emprestada da minha família biológica, calçados emprestados da minha família espiritual. A Ivete ontem, 2 da manhã, entregando uma sacola lá, de roupa e de sapato, porque senão hoje eu não teria roupa para estar aqui ministrando para vocês. Pensei assim, que oportunidade, ir para o shopping comprar roupa nova, mas o avião chegou meia-noite. E meu marido até falou: vai para o shopping, amor. Eu falei: agora você diz para eu ir para o shopping. 1 da manhã, porque está fechado. Sabe, eu aprendi algo nisso. Coisas se extraviam. E eu não estou falando só de coisas, mas estou falando de sonhos. Estou falando de projetos. Eu estou falando daquilo que ficou no velho tempo. E que talvez você está tentando encontrar. Ei, Deus já providenciou na sua família biológica, na sua família espiritual, tudo o que você precisa para este novo tempo. Recebe isso em nome de Jesus. Deus já providenciou na sua família biológica e na sua família espiritual tudo o que você precisa para viver neste novo tempo. Mas, queridos, nós estamos como igreja muito acostumados a viver em momentos de sobrenatural, em momentos de ativação, em momentos, em campanhas de jejum, eu venho e eu sou ativado profeticamente. Eu tenho uma experiência com Deus. E nessas experiências com Deus, nós saímos assim, preparados para pisar na cabeça do diabo. Preparados para detonar com as portas do inferno, não é assim? A gente sai tão cheio, tão cheio, tão cheio. Olha, você recebeu palavra de domingo a domingo essa semana. E Deus usou pessoas de diferentes ministérios. Aqui tiveram mestres ministrando, pastores, evangelistas, apóstolos, profetas. Deus ministrou no seu coração e eu sei que agora, no último dia, você está assim: uau, Senhor, eu estou pronto para o novo tempo. Mas eu quero compartilhar com você uma experiência de quem viveu um sobrenatural e não soube o que fazer depois disso. Êxodo capítulo 19, versículo 16. O que faremos neste novo tempo?
Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e raios, uma densa nuvem cobriu o monte e uma trombeta ressoou fortemente. Todos no acampamento tremeram de medo. Moisés levou o povo para fora do acampamento para encontrar-se com Deus. E eles ficaram ao pé do monte. O monte Sinai estava coberto de fumaça, pois o Senhor tinha descido sobre ele em chamas de fogo. Dele subia fumaça, como que de uma fornalha. Todo o monte tremia violentamente, e o som da trombeta era cada vez mais forte. Então Moisés falou, e a voz de Deus lhe respondeu. Agora Êxodo, capítulo 24, a partir do 9. Moisés, Arão, Nadab e Abiú e 70 autoridades de Israel subiram e viram o Deus de Israel, sob cujos pés havia algo semelhante a um pavimento de safira, como o céu em seu esplendor. Você já esteve em uma experiência sobrenatural deste nível? Quem já esteve numa experiência sobrenatural deste nível? Quem desejaria estar numa experiência deste nível? Uau! Deus, porém, não estendeu a mão para punir esses líderes do povo de Israel. Porém, eles viram a Deus e depois comeram e beberam. Deus tinha sido muito claro com Moisés. Moisés, eu vou falar com você no monte. O povo não deve se aproximar. Todo aquele que se aproximar vai morrer. Vamos lembrar que o povo tinha acabado de sair do Egito e estava indo para a terra prometida. Eles tinham sido libertos do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. E quando eles estão nessa situação, Moisés tem uma grande experiência ali em Êxodo capítulo 19. Mas aí em Êxodo capítulo 24, a gente encontra um grupo de pessoas que foi convidado para um novo tempo. Esse grupo de pessoas era composto pelos 70 líderes de Israel, era composto por Arão, o sacerdote, o sumo sacerdote, era composto por Nadab e Abiú, que eram filhos de Arão. Eles serviam, juntamente com seu pai, eles serviam no tabernáculo. Eles faziam parte de uma família sacerdotal. Mas fazer parte de uma família sacerdotal, fazer parte de uma igreja, e neste tempo fazer parte de uma instituição, não significa que você saberá agir após o sobrenatural no tempo que Deus está trazendo. Resistirão, neste tempo de igreja, resistirão na terra aqueles que verdadeiramente não viverem de experiências sobrenaturais, mas aqueles que se moverem totalmente, completamente no sobrenatural. Porque há uma grande diferença em viver experiências sobrenaturais e você se mover no sobrenatural. Há uma grande diferença entre você estar num momento no Santo dos Santos e ali receber uma impartição sobrenatural, uma impartição do Espírito Santo de tal forma que você está pronto para pisar na cabeça da serpente, do que aquele que realmente vive no sobrenatural. Sabe quem vive no sobrenatural? É aquele que nasceu do Espírito, vive no Espírito e não satisfaz as concupiscências da carne. O sobrenatural não é simplesmente, claro, isso é uma maravilha, isso é uma manifestação do sobrenatural, quando você ora e o morto ressuscita. Isso é uma experiência sobrenatural? Sim. Você ora e alguém se levanta de uma cadeira de roda, isso é sobrenatural ou não é sobrenatural? Sim, mas isso são experiências sobrenaturais. Mas aquele que se move, o novo tempo da Shalom, é o tempo do sobrenatural.
O novo tempo da Shalom, como o pastor Odilon falou, não é um tempo de mudança de estrutura, mudança de estratégia, mudança de programa. E eu imagino que algumas mudanças até podem estar vindo por aí na questão de estrutura. Mas o novo tempo que Deus declarou não tem a ver com isso. O novo tempo que Deus declarou tem a ver com o céu descendo sobre a Shalom. Tem a ver com o sobrenatural do Senhor te movendo 7 dias da semana. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o sobrenatural chegou. Então, quando nós avaliamos o que estas pessoas fizeram com a experiência, nós temos muito o que aprender com elas. Nós vemos esse grupo de pessoas e eu imagino, tenho essa visão, uau, mas Deus disse que aquele que se aproximasse, aquele que chegasse aqui, ele poderia ser consumido, porque Deus é o fogo consumidor, poderia ser consumido. Ele não nos consumiu, ufa, já passamos pelo primeiro teste. Ele não nos consumiu. Mas querido, a Bíblia diz, e nós acabamos de ler, que eles se assentaram e eles comeram com o Senhor. Você já prestou atenção nisso? Eles comeram, eles fizeram uma refeição ali, naquele espaço, sabe, naquilo que o céu desceu na terra. Eles se assentaram, eram 74 pessoas. Os 70 líderes, que a Bíblia relata, 70 líderes, Moisés, Nadab, Abiú e Arão. Provavelmente, Josué estivesse no meio deles, porque Josué sempre estava carregando a mala de Moisés. O líder não é mala, mas ele sempre tem uma mala para ser carregado. E os sucessores normalmente são aqueles que não acham que o líder é mala, mas que carregam a mala do líder. Você está aprendendo com isso? Esse meu líder é um mala. Olha só o que ele acabou de falar. Olha o que eu tenho que fazer. Meu Deus, o que eu tenho que fazer? Meu irmão, seja Josué, carrega a mala do líder. Porque se você não carregar a mala do líder, sabe quem que se torna mala na igreja? Você. Porque aquele que não carrega a mala se torna mala, não é, pastora Sinora? Se torna mala. E o que eu estou falando de se tornar mala? É aquela pessoa que ela não está para servir. E o slogan dessa igreja é amor e... Amor e quê? Amor e quê? Cuidar das suas próprias feridas. Cuidar do seu próprio coração. Cuidar do seu umbigo. Cuidar do seu dinheiro, das suas finanças, do seu trabalho, da sua casa. Cuidar da herança que você vai deixar para os seus filhos. Tem a ver com esse cuidado. Deus quer que você se ocupe com algumas dessas coisas. Mas enquanto você cuida do reino de Deus, que é composto de pessoas, Deus vai estar usando pessoas para também te auxiliar no cuidado das suas coisas e das suas pessoas. Você pegou isso? É só um trocadilho aí do líder mala e de quem carrega a mala. Eu penso que Josué estava ali no meio deles. Mas o que eles fizeram? A gente não pode avaliar uma pessoa pelo seu início. Pelo início da sua carreira. Porque muitos começam muito bem. Mas o seu final é a morte. E como eu tenho experiência com isso. Muitos começam muito bem. Correndo muito bem. Seguindo todas as instruções, todas as direções dadas pelo Senhor. Submetendo-se a todos os princípios da palavra de Deus. Começam bem. Mas no meio da corrida, eles se acham os caras. Sabe que nós estivemos no Santo dos Santos. Nós fizemos uma refeição com o Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso disse que quem se aproximasse morreria. Mas nós não morremos. Então eu tenho um lugarzinho especial no coração do Todo-Poderoso.
Ai, tranquilo. Agora eu vou viver minha vida. E vou fazer tudo aquilo que o meu coração tiver paz. E a gente usa até um versículo que diz assim, que o árbitro do seu, que a paz de Deus seja o árbitro do seu coração. Mas o versículo diz que é a paz de Deus, não é a sua paz. É a paz de Deus. E tem muitos que estão caminhando, que estão correndo nessa corrida, com a paz do seu coração. E a Bíblia também diz que o coração do homem é corrupto. Então muitas vezes a paz que está no nosso coração não é a paz de Deus. A paz de Deus tem a ver com aquilo que é a vontade perfeita de Deus, mediante a palavra do Senhor, mediante a palavra profética chamada Bíblia. Muitas pessoas chegam para mim e dizem: pastora, eu estou para tomar uma decisão e eu queria que você orasse para que Deus trouxesse paz ao meu coração para essa decisão. E ao compartilhar aquilo que ele quer tomar a decisão, eu falo: não vou orar. Porque o teu coração pode encontrar paz nisso, mas a paz de Deus não está nisso, porque não está de acordo com o princípio. Olha para quem está do seu lado, o que não estiver de acordo com o princípio. Mesmo que o teu coração tenha paz, cai fora, sai desse negócio, porque senão o fogo consumidor pode te alcançar. Vamos ver o final de Nadab e Abiú? Saíram todo prosa, saíram todo uau. Agora nós somos auxiliares do nosso pai no tabernáculo. Qual foi o final de Nadab e Abiú? Você lembra o final de Nadab e Abiú? Eles foram consumidos pelo fogo, porque eles decidiram fazer aquilo que Deus não havia autorizado. E eu não vou trazer detalhes aqui, porque senão essa mensagem vai ficar muito longa. Toda vez que nós decidimos fazer aquilo que Deus não nos autorizou fazer, nós estamos sujeitos a ser consumido pelo fogo, não pelo fogo que vai consumir o seu pecado, mas é o fogo que vai ser o resultado do seu pecado. Mas Nadab e Abiú acharam: nós já somos aqui sacerdotes, nosso pai é sumo sacerdote, o que tem nós pegarmos um incensário, colocar brasa e apresentar fogo diante do Senhor? Porque isso é normal, aqui é normal, mas Deus não mandou fazer. Não faça aquilo que Deus não mandou você fazer. Sabe, não faça o que Deus mandou você fazer, mas também não deixe de fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Porque quando Nadab e Abiú apresentaram fogo estranho, a Bíblia diz que eles foram consumidos dentro do tabernáculo. Eles estavam aonde, meu irmão? Estavam lá fora? Não, eles não estavam lá fora. Estavam dentro. Cuidado para o fogo consumidor não te consumir dentro. Porque as igrejas estão cheias de pessoas, mas vazias de sacerdócio real. E o que é o sacerdócio real? É aquele que serve a realeza de Cristo e não a si mesmo. Olha para mim. Você é nação santa. Você é sacerdócio real. Mas o sacerdócio real se submete à realeza de Cristo, não à sua realeza. Nós somos tão embriagados com os termos que a Bíblia traz para nós. O nosso ego infla. Eu não sou rico, mas eu sou o dono do Deus que é dono do ouro e da prata. Eu sou filho do Deus do ouro e da prata. Eu sou filho de Deus. O diabo não tem a ver comigo. Não, ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Você é tudo isso, mas tudo isso está submisso à realeza de Cristo. Você é o jumentinho, como o pastor Odilon sempre fala na mensagem dele. Você é simplesmente o jumentinho que está carregando o rei. Nadab e Abiú foram consumidos.
Eu fico imaginando o que Arão pensou nesse momento. Meu Deus, eu sirvo ao Senhor. Os meus filhos estavam servindo ao Senhor. Apresentaram o fogo estranho e Deus veio com esse juízo. Ali ele podia ter desistido, pastor Odilon. Ele podia ter olhado para Moisés e falar: Moisés, cansei de brincar disso, Moisés. Bastou. Deus tocou naquilo que é mais importante para mim, minha família. Olha, eu suporto tudo, mas se acontecer alguma coisa com meu filho, eu paro a minha corrida. Mas se acontecer alguma coisa no meu casamento, eu paro a minha corrida, porque afinal de contas eu sirvo a Deus. Mas Arão, ele já tinha conhecido o poder do Todo-Poderoso lá no Egito. Arão estava esquecido. Presta atenção aqui, meu irmão. Arão estava lá junto com o povo escravo. Arão já não tinha muita perspectiva e muita esperança. E de repente Deus traz Moisés e fala assim: meu irmão Arão, Deus me fez capturar uma visão do nosso futuro e do futuro do povo de Israel, meu irmão Arão. Olha, eu estava lá no deserto e eu pisei num lugar e Deus diz assim: tira a sandália dos teus pés, porque este lugar é terra santa. Eu tirei as minhas sandálias e Deus falou comigo. E Deus falou comigo uma coisa tão louca, Arão, você não tem noção. E foi uma forma tão profunda que eu acreditei nisso, Arão. Deus vai nos tirar do Egito e vai nos levar para uma terra prometida. E de repente os olhinhos de Arão se abrem e diz assim: como? Nós não vamos morrer aqui? Olha para o teu irmão e diz: em um determinado momento os seus olhinhos se abriram, porque Deus deu uma visão do futuro para outra pessoa que compartilhou com você. O que você aprendeu nisso que você acabou de falar? Quando você estava lá no meio do povo, quando você era escravo, alguém chegou e falou para você: olha, Deus me levantou. Deus me levantou. Deus falou comigo. Lá no deserto Deus falou comigo. E olha, Deus disse que nós vamos sair daqui e eu não vou sozinho, eu vou levar você junto comigo. Mas sabe, a diferença é que nós não estamos indo para a Canaã terrestre, nós estamos indo para a Canaã celestial. Nós estamos indo para a glória. Nós estamos indo para a glória. Você não tinha uma visão da glória, mas alguém chegou para você e disse: eu tenho uma visão da glória, e para onde eu estou indo você vai comigo. Arão já tinha ouvido isso. Arão já tinha visto Deus derrubar literalmente todos os deuses do Egito. Deus confrontou todos os deuses do Egito através das pragas. Arão já reconhecia que em Moisés havia algo diferente. Arão já reconhecia a unção que havia sobre Moisés. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Há Moisés nessa casa, há uma unção sobre esse Moisés, e esse Moisés vai dizer para vocês para onde vocês estão indo. E quando este Moisés falar, seja um Arão deste primeiro momento. Olha, ele olha para Moisés e fala: Moisés, meus filhos morreram. E aí Moisés, como ele tinha já capturado a visão da terra, ele não estava se movendo pelas circunstâncias, ele não queria morrer com aquele povo no deserto. Moisés tinha entendido que o sobrenatural que ele já tinha vivido era só a primícia de tudo aquilo que Deus ia fazer. Moisés olha para Arão e fala: Arão, não chora. Arão, não chora. Eleazar, vem cá, Eleazar, vem cá. Eleazar era o outro filho de Arão. Itamar, venha cá você também, Itamar. Tome os corpos dos teus irmãos, leve para fora do acampamento. O povo vai chorar a morte deles, mas a família de vocês não vai chorar a morte. Pastor Odilon, eles não tiveram direito de chorar a morte. Eles não tiveram direito de chorar a morte dos seus irmãos. Aí eu fico pensando em Eleazar.
Qual foi a pergunta que eu fiz no início para você? O que faremos neste novo tempo do sobrenatural? O que faremos neste novo tempo do sobrenatural? Nós continuaremos olhando para o alvo, continuaremos com o nosso telescópio na palavra, continuaremos acertando o foco com a oração, continuaremos capturando ou continuaremos chorando os nossos mortos? E Tamar chega e eu olho e digo: Deus, vale a pena servir a Deus? Vale a pena servir a Deus, meus 2 irmãos mortos? Aí Tamar podia olhar, e Tamar e Eleazar podiam olhar para Moisés e falar: Moisés, olha só, é o seguinte, obrigado por essa oportunidade, por essa honra que você está me dando, mas eu não vou entrar nessa furada não. Ministério machuca, ministério tem sacrifício, servir ao Senhor não é poesia. E quando falo ministério, querido, não estou falando de ministério eclesiástico, estou falando de você servir como líder de célula. Isso é maravilhoso. Ser discipulador é maravilhoso, ser líder do ministério de louvor é maravilhoso, ação social é maravilhoso. Mas esta é uma área da sociedade que você pode exercer o seu ministério, chamada igreja. Mas tem mais 6 áreas da sociedade onde você precisa servir ao Senhor, e isso é ministério. É a sua família, a economia, o governo, as artes e a comunicação. Querido, aonde você está servindo ao ministério. E é sacrifício em todos os lugares. Quem não faz sacrifício no seu trabalho é porque o seu trabalho ainda não é ministério para o Senhor. Você entendeu isso? Se você não tem que sacrificar nada dentro da tua empresa para agradar a Deus, significa que você ainda não está exercendo o seu ministério dentro da sua empresa. Se você não faz nada dentro da sua família para agradar a Deus, e agrada mais aos seus filhos, agrada mais ao seu cônjuge do que ao Senhor, e isso é comprovado quando você tem que escolher entre a palavra de Deus e aquilo que seus filhos querem fazer, significa que você não está servindo ao Senhor na sua família. Eleazar olha para aquilo e ele podia dizer: não, vou nada, quero não. Vamos lembrar, Eleazar não estava no monte, Eleazar não fez a refeição. E ele olha e fala assim: ele que tinha toda essa intimidade. Ei, meu irmão, eu quero que você capture isso em nome de Jesus. Ele que teve todas as oportunidades que teve, ele que teve todas as experiências que teve com o Espírito Santo, ele que recebeu um depósito tão extraordinário da parte de Deus, ele que foi tirado de trás das malhadas e estava liderando, ele está nessa situação. Ai, não quero isso para mim. Porque depois que Moisés disse: tira os corpos e não chore, Moisés olha para Arão e diz: Arão, tome as roupas sacerdotais e vista Eleazar e Itamar. Eles vão suceder aqueles que apresentaram fogo estranho diante de mim. Captura isso no seu espírito. Ali eles estavam tendo uma oportunidade. Sabe, querido, deixa eu te dar uma notícia. Tem muitos abrindo mão do seu lugar na fila da oportunidade. Eleazar estava na fila da oportunidade. Eleazar poderia ser uma pessoa desconhecida a partir daquele momento. Se ele olhasse para Moisés e falasse: não quero, até aqui foi legal, até aqui foi bem, até aqui eu suportei as dores com você, mas a partir de agora eu não quero. Eu não quero essa função sacerdotal. Não, deixa. Mas ali Deus estava passando a oportunidade para Eleazar, que era de Nadab. Quem seria o sucessor de Arão como sumo sacerdote? Nadab.
Mas quem se tornou sucessor de Arão no sumo sacerdócio? Eleazar. E da casa de Eleazar saiu a casa de Zadok. O modelo de família sacerdotal nas Escrituras, do sacerdócio. Que fim você quer ter? O fim daquele que olha para o passado e diz: e agora eu estou falando com líderes aqui. Ei, mas tudo que fez agora tem que mudar? Ai, não. Eu já sei fazer. Eu já sei como a equipe de adoração tem que se mover. Eu já sei como a célula tem que acontecer. Eu já sei o que eu tenho que fazer. Por que vem agora dizendo que eu não posso fazer aquilo que eu já estou acostumado a fazer? Isso acontece só em Foz do Iguaçu. Batista Shalom tem um coração submisso à voz da sua liderança. Amém? Amém? Você tem uma voz submissa? Tem. Vocês são resultado de submissão. Mas, querido, vai chegar momento que você vai ser tentado a dizer: não quero mais brincar disso. Até aqui foi. Eu vou parar por aqui mesmo, tá bom? Olha, foi legal. Deixa eu aqui no meu cantinho. Olha, Moisés, por que você veio me encontrar aqui, Moisés? Deixa eu aqui no meu cantinho. Deixa eu cuidando ali da parte mais... Não, deixa eu aqui no cantinho. Mas Eleazar diz: não. Chegou a vez. Eu estava na fila da oportunidade e agora eu vou servir ao Senhor. Captura isso no seu espírito. Sabe, os ungidões, muitos caíram, mas você está na fila da oportunidade. Não para ser ungidão, para viver de experiência em experiência. Porque se Nadab e Abiú se movesse no sobrenatural, eles não teriam sido consumidos no tabernáculo. Mas eles viveram experiência sobrenatural. O que aconteceu com os 70 líderes? Vamos caminhar um pouquinho para Números. O que aconteceu com 250 líderes de Israel? Que foram incendiados pela deslealdade de um homem chamado Coré. Eles foram engolidos pela terra. Eles não tiveram experiências sobrenaturais. Eles não conheciam o Deus do sobrenatural. Eles não sabiam que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eles sabiam disso tudo, mas diante de uma prova, eles foram reprovados. Diante de uma prova, querido, diante de uma prova, as experiências sobrenaturais não são suficientes. Diante de uma prova, o que vai trazer o que vai sair do seu interior é palavra, oração e jejum. O que você capturou na palavra, na oração e no jejum. O encontro com Deus foi maravilhoso, foi extraordinário, foi sobrenatural. Mas quando você sai do encontro com Deus, a orientação que você tem é: tenha um tempo a sós com Deus. Para quê? Para que você coloque o seu telescópio na palavra, para que você ajuste o foco na oração e para que você capture a imagem do seu futuro. Nadab não capturou, aqueles 70 líderes não capturaram e eles foram consumidos no deserto. Mas teve um homem que nem o nome dele foi mencionado, mas as escrituras nos levam a crer de que ele estava em todos os momentos sobrenaturais. Porque talvez eu falando assim, você vai dizer assim: não, então eu não preciso dessas experiências sobrenaturais. Não, você precisa. Você precisa dessas experiências sobrenaturais, porque isso vai edificando a sua fé. Isso vai te agigantando diante de todas as situações e circunstâncias que você vai enfrentar. Então nós vamos encontrar também nessa caminhada aquele jovenzinho que carregava a mala, o Josué, que testemunhou muitas experiências sobrenaturais, não só na tenda, mas no campo de batalha. Porque aqui acontece experiência sobrenatural, mas é lá fora que você está no campo de batalha para guerrear as guerras do Senhor.
É lá fora que você está guerreando as guerras do Senhor. E o sobrenatural precisa acontecer aqui e acontecer lá fora. Josué viveu experiências sobrenaturais, mas ele capturou a visão do futuro, praticando o que ele recebia no sobrenatural. Meu irmão, Deus está te chamando para um novo tempo de prática. Prática. E não só discurso da palavra. De prática. Prática. O mundo está olhando para você e está esperando reino de Deus. O mundo está olhando para você e está esperando prática. O mundo está olhando para você e está provando e está fazendo testes com você. Vale a pena seguir esse povo? Será que vale a pena seguir esse povo? E nessa caminhada a gente vê que logo na entrada da terra prometida, lá na cidade de Jericó, tem uma mulher que vive em cima dos muros. Raabe, a prostituta que estava em cima dos muros, e ela ouviu falar do que Deus de Israel estava fazendo, antes do Deus de Israel chegar na cidade dela, antes do povo chegar na cidade dela, as boas notícias do Deus do povo chegou até ela. E quando os espias entram na cidade, eles não foram em um lugar qualquer. Eles não foram numa casa qualquer, eles foram em uma casa que estava sendo preparada por Deus, porque o coração dela já tinha ouvido notícias do Deus de Israel. Sabe o que vai acontecer com você? Deus vai te levar às casas daqueles que tiverem as notícias do Deus de Israel através da sua vida, porque quem tem abertura para entrar numa casa, quem tem acesso para entrar numa casa aqui em Curitiba é você. Quem vai alcançar as Raabes de Curitiba? Raabe disse: é o seguinte, é possível que o meu povo vão me considerar uma traidora, mas eu corro risco porque eu ouvi notícias a respeito do Deus de vocês. Você está entendendo isso? Não, eu vou correr todos os riscos que este novo tempo está trazendo. Eu vou correr todos os riscos que essa nova ordem mundial está trazendo. Eu vou correr todos os riscos que esse sistema está trazendo. Eu vou correr todos os riscos que o anticristo está trazendo. Mas ei, eu já ouvi falar do Deus de vocês, porque eu vi o Deus de vocês na sua vida. Eu vi o Deus de você na sua vida. Eu sei quem você era. Eu sei quem você era. E agora eu vejo quem você é. Eu vejo quem você é. E Raabe diz: olha, é o seguinte, só não esqueça da minha família. Quando vocês entrarem, tomarem posse da nossa cidade, não esqueça da minha família. Sabe o que Deus vai fazer neste novo tempo? Vai trazer a sua família para reinar no céu com você. Quem recebe diz amém. Mas por que os espias lembraram da família? Por quê? Porque Raabe intercedeu por ela. Não corra essa corrida. Não corra essa corrida achando que lá na frente você vai se satisfazer completamente em chegar no céu sozinho. Raabe diz: não esquece da minha família. E quando os espias, quando o exército de Israel toma a cidade, ei, não tem só Raabe, tem a casa dela. Meu irmão, isso é muito poderoso. Não tem só Raabe, tem a casa dela. Talvez você seja Raabe, que os espias já chegaram. A tua casa faz parte da promessa da terra prometida.
A tua casa vai com você. A tua casa vai com você, mas não deixa de interceder. Este é o tempo, este é o ano, este é o momento de você levar a sua família junto. Este é o momento. Por que que Deus nos levou para dentro das nossas casas? Por que que Deus nos levou a nos importar tanto com a nossa família biológica? Muitos de nós já tínhamos até perdido o estorge, que é o amor entre irmãos, o amor familiar. Nós já tínhamos até esquecido do estorge. Nós estávamos nos movendo no ágape, nós até nos movíamos no filéu, nós nos movíamos no eros, mas no estorge a gente, meu tio, não sei notícia dele, faz 20 anos que não ouço notícia do meu tio. Mas quando chegou o Covid, você correu para o grupo de família e fala: tá tudo bem? Foi assim ou não foi? Está precisando de ajuda? Estávamos tão preocupados com o trabalho que não dava tempo para os nossos filhos. Deus te levou para dentro de casa, meu irmão. Não é para te mostrar que teu filho está perdido. Deus te levou para dentro de casa para te levantar como uma Raabe, para interceder pela sua casa e falar: meus filhos não ficarão em Jericó. Meus filhos não ficarão em Jericó. Meus filhos não serão destruídos em Jericó. Meus filhos irão para a terra prometida junto comigo. E aonde o meu nome for mencionado, será mencionado que eles saíram comigo, eles foram junto comigo. Você que crê nessa palavra, se coloca de pé em nome de Jesus. Você que está capturando essa visão do teu futuro e que você queira selar isso no altar do Senhor, corre aqui para frente, meu irmão. Você precisa seguir, as orientações de isolamento, mas corre aqui para frente. Deus falou com você, corre aqui para frente. É mais santo o lugar que está aqui? Não, é uma manifestação de que você está seguindo na direção da terra, que você decidiu acertar, que você não quer só uma visão sobrenatural, você quer se mover no sobrenatural. Mas não venha para cá sozinho, traga a sua família junto. Traga a sua família junto. Se ela está presente, saia do teu lugar. Você que é pai, que os teus filhos estão espalhados aqui, traz a sua família junto. Mas se a sua família não está com você, traga ela na intercessão agora. Traga ela na intercessão agora. Você não é Nadab, você não é Abiú, você não faz parte dos 70 que foram engolidos no deserto. Você é um sacerdócio real. Você é uma nação santa, você é povo escolhido do Senhor. E o Deus Todo-Poderoso te disse: ei, saiamos do Egito e vamos para a terra prometida. Só siga minha nuvem. Eu vos darei um líder, e este líder estará dirigindo vocês, e através deste líder vocês vão pisar na terra prometida. Agora eu quero dizer para você que o líder que está diante desse exército, ele é o Senhor dos exércitos. Ele é Jeová Sabaote, e Jeová Sabaote está diante deste exército dizendo: ei, vamos pisar na terra, vamos pisar na terra. Mas você não vai sozinho. Shalom, você não vai sozinha. Shalom, você sempre foi uma igreja inspiradora. Você sempre foi uma igreja que inspirou as nações, que inspirou o Brasil. Você neste novo tempo, você vai ter mudança sim, mas você vai continuar inspirando. Você vai inspirar no simples. Você vai inspirar no simples. Você vai inspirar no simples, na palavra, na oração e no jejum. É no simples, é no simples.